Vamos lá? Vamos dar continuidade então ao assunto contas, só que agora especificamente tratando do plano de contas. A relação das contas em que são ali, distribuídas o chamado elenco das contas, indicando além disso o seu funcionamento e a sua função. Cada empresa terá um plano de contas específico, sendo que ele está especificado em detrimento em especial ao artigo 179 da Lei 6.404 de 1976. Nessa perspectiva, nós podemos dizer que há uma regra pré-estabelecida para que as contas sejam dispostas no balanço patrimonial, na demonstração do resultado do exercício, bem como nas outras demonstrações contábeis previstas por lei. Sendo assim, vamos inicialmente dar o conceito aí de plano de contas. Está aí. Plano de contas é o conjunto composto pela relação ordenada e codificada das contas utilizadas pela entidade, bem como de todas as normas e procedimentos adotados pelo seu sistema contábil, objetivando servir como meio de padronização a fim de facilitar a análise e elaboração dos registros e demonstrações contábeis. Então, de tudo isso que nós podemos citar aqui com relação ao plano de contas, ao conceito dele, nós podemos aqui destacar, padronização. Passa o verdinho aí, fera. Passa o verdinho aí. Então, o que eu quero dizer com relação a isso, tá? Um plano de contas será específico para cada empresa, como falei há pouco. Mas, assim, não se pode mudar a todo tempo, tá? O nome de uma conta, para que não seja ali ferida a regra que estabelece uma circunstância de padronização ou até termos um parâmetro daquilo que estamos falando. O que eu quero dizer com isso? Não pode, num determinado momento, classificar como cadeira, depois como móveis e utensílios, depois só como móveis. Então, não fica uma delimitação pré-estabelecida para registrarmos ali um padrão, não termos ali um parâmetro fixado. Pode ser mudada o nome de uma conta ou de outra para melhor adequação ao registro do fato contábil? Com certeza. Mas essa modificação deverá ser mencionada nas chamadas notas explicativas, para que haja uma formalização, não se mude a todo momento, para não perder exatamente essa prática, vamos dizer assim, de comparação com balanços de anos anteriores. Dessa forma, cada empresa deverá elaborar o seu próprio plano de contas de acordo com o seu porte, ramo de atividade e quaisquer outros fatores que determinem características peculiares relacionadas com seus controles internos e sistemas contábeis. Então, cada empresa terá o seu plano de contas. Seguindo, então, basicamente, o que irá determinar uma maior ou menor quantidade de informações contidas no plano de contas é o grau de exigência dos seus usuários, o qual está diretamente vinculado à complexidade das operações realizadas pela empresa. O plano de contas não deve ser rígido e inflexível. Importante, então, fera, o plano de contas não deverá ser rígido e inflexível. Portanto, ele pode mudar uma ou outra vez o nome de uma conta, sem problema algum, mas que isso não se torne uma constância, Deve ser organizado permitindo que seja possível fazer tantas alterações quantas sejam necessárias e será elaborado de acordo com a estrutura e tamanho da empresa, obedecendo o que determina a Lei 6.404 de 76, tá? Quanto ao agrupamento das contas. Então, nesse sentido, vamos dizer que cada plano de contas, vamos dizer assim, tem que ser verificado a partir de cada empresa terá ali a sua situação de carência quanto às informações que devem ser repassadas aos seus usuários e vamos dizer assim, um pré-estabelecimento da estrutura do plano de contas que é determinado pela Lei 6.404. Esse plano de contas é formado, portanto, pelo elenco das contas, que representa a relação das contas utilizadas pela empresa, e ainda determina o funcionamento e a função de cada uma dessas contas. Desse modo,
O elenco das contas representa a estrutura do plano de contas, que compreende a relação ordenada e codificada de todas as contas utilizadas pela entidade. No caso das empresas, a ordenação do plano de contas deve ser de acordo com o disposto na Lei 6.404 de 76 e as suas alterações. No caso das entidades ligadas a setores da economia de relevante controle governamental, tais como órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras, o plano de contas é padronizado pelos respectivos órgãos de fiscalização, lembrando que a contabilidade pública, né, tem como legislação básica a Lei 4.320 de 1964, tá? Então, boa parte do que é visto hoje em contabilidade pública está de acordo ainda, né, com essa lei. É claro que existem normas brasileiras de contabilidade, em especial a NBCT número 16, que estabelece também padrões acerca da contabilidade pública em nosso país. Mas, com relação à contabilidade geral, basicamente, a Lei 6.404, com os pronunciamentos contábeis, é claro, né, estabelecem as circunstâncias nas quais teremos ali a observância da disposição, né, de cada uma dessas contas dentro do plano de contas das empresas. Manual das contas representa exatamente a função de explicar o uso correto de cada conta, componente do plano de contas, definindo os seguintes elementos, aquilo que eu acabei de falar, a função e o funcionamento. Esses conceitos nós já vimos. Função determina a razão da existência da conta, aquilo para que serve a conta, né? Esse é o detalhe. E o funcionamento diz se a conta aumenta ou diminui por débito ou crédito, bem como a natureza. Natureza seria o saldo da conta. Natureza devedora, saldo devedor. Natureza credora, saldo credor. E ainda existem as contas chamadas contas de compensação, são aquelas utilizadas, tá, para o registro de acontecimentos que não afetam o patrimônio da empresa. São chamados atos administrativos relevantes. Essas contas de compensação não são mencionadas pela Lei 6.404. São mencionadas em especial pela NBCT 2.5 de 1985. E essas contas de compensação, como mencionamos aqui, não afetam o patrimônio, ok? Não alteram nem para mais, nem para menos, né? Não representam bens, direitos, obrigações, nem muito menos receitas ou despesas. Elas, né, evidenciam esses atos administrativos relevantes que veremos mais adiante, que, na verdade, podem vir a se tornar fatos. Só relembrando, atos representam circunstâncias que ocorrem na empresa que não estão sujeitos a registros contábeis. Não foi isso que nós combinamos? Já os fatos administrativos ou fatos contábeis, esses sim, estão sujeitos a registro contábil. Dessa forma, essas contas de compensação serão tratadas depois, né, quando falarmos dos atos administrativos relevantes, que seria o intermediário aí entre um ato e um fato, tendo em vista que eles podem vir a se tornar fatos contábeis. Seguindo, tá aí, agrupamento das contas, tá? Com relação aos grupos das contas, cada um terá a sua numeração. Dessa forma, os códigos de contas representam aí um número que você encontra à esquerda de cada conta e serve para facilitar o seu manuseio. Note que os códigos das contas começam com os seguintes algarismos. Então, o algarismo 1 identifica as contas do ativo, 2, passivo, 3, despesas, 4, receitas. Há outros ainda, tá? Mas esses são os principais. 1, 2, 3, 4. 5 seriam contas de custos, deduções e prejuízo bruto. 6, contas de redutoras, né? E ainda deduções do lucro bruto. 7, contas de apuração do resultado. Mas os 4 aqui primeiros são os mais utilizados, ok? Tá aí. E no que diz respeito aí ao plano de contas estabelecido ali para a estrutura do balanço patrimonial. Então, teríamos aqui o ativo é dividido em 2 grupos, o circulante e o não circulante. Da mesma forma, o passivo também,
passivo circulante e não circulante. O não circulante tem aí a discriminação dos seguintes subgrupos, vamos dizer assim: o realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível, tá? O circulante até tem uma discriminação, tá? Que representaria exatamente ali as disponibilidades, chamado disponível, os créditos, os estoques e as despesas antecipadas, também conhecidas como despesas do exercício seguinte. Há autores que definem, né, os subgrupos do circulante em mais grupos, tá? Então, seria ali o chamado disponível, disponibilidade, cliente, outros créditos, impostos a recuperar, teríamos ali, né, os estoques e as despesas do exercício seguinte. Mas, de forma geral, entendemos que os créditos, tá, generalizando, representam direito para a empresa, tá? Ah, mas você não falou que as contas de saldo credor são do passivo? Sim. Da mesma forma que eu personifiquei as contas, né? Até utilizei os razonetes dentro do balanço para que você tivesse essa visualização, uma vez que não é usual fazer isso, só no sentido de que entre as empresas também ocorre a mesma coisa, entre as pessoas. Lembra que nós personificamos as contas? O que eu quis fazer com isso, né? É exatamente estabelecer que quando uma empresa empresta a uma outra, esta primeira tem direito para com aquela. E aquela tem o quê? Obrigação para com esta. Se eu tenho direito para com você, eu tenho crédito. Por isso que os créditos são classificados aqui no ativo. E você, se você tem obrigação para comigo, você tem um débito para comigo. Então, os débitos representam, portanto, obrigações. E ainda há o grupo do patrimônio líquido, conforme nós mencionamos, né? É formado pelo capital social, pelas reservas e ainda os lucros ou prejuízos acumulados. Então, vamos detalhar aí, portanto, né, o que seria cada um desses grupos. Então, com relação à disposição do plano de contas, pela nova redação dada pela Lei 11.941 de 2009, né? E aí, o ativo, né, no ativo você encontra todas as contas que representam bens, direitos devidamente classificados, né, na verdade, em dois grupos, ok? Ativo circulante e ativo não circulante. E a ordem? Qual seria essa ordem que as contas devem aparecer no balanço patrimonial, em especial no grupo do ativo? Guarda aí, ó, ordem decrescente do grau de liquidez. O que seria essa ordem decrescente do grau de liquidez? Parte daquela conta, né, que tem um maior grau de liquidez e vai reduzindo esse grau de liquidez. Mas vamos lá. O que seria esse grau de liquidez? Então, o grau de liquidez determina exatamente o prazo, o período em que determinada conta se transforma em dinheiro. Isso mesmo. Então, vamos lá. Qual seria a conta, né, que se transforma mais rapidamente em dinheiro? Qual seria ela? Isso, a conta caixa. O caixa já é dinheiro. E aí vai descendo, ó, duplicados a receber. Beleza, vendeu a prazo, vai receber ali. Aí vai descendo, ó, a móveis. Ó, se a empresa tiver que vender o móvel, se a prazo, vai esperar ainda receber, do que demora mais ainda. Dessa forma, quanto maior o grau de liquidez, mais lá em cima a conta vai se encontrar. E aí o subgrupo, né, do ativo circulante, o disponível, estabelece que devem ser classificadas neste subgrupo a própria conta caixa, banco conta movimento, que representa a conta corrente da empresa, né, o dinheiro que a empresa tem no banco, e ainda as aplicações de resgate imediato. Então, só para que você tenha essa ideia com relação, em especial, à ordem decrescente do grau de liquidez, um dos subgrupos do ativo circulante aqui, ó, é o chamado disponível ou as chamadas disponibilidades, que são classificadas em três contas, tá? Seria a conta caixa, a conta bancos
e a conta que representa as aplicações de resgate imediato. Então, olha aqui, desse modo você já tem uma ideia bem fortalecida no que diz respeito a esse grau de liquidez. Como assim? Ó, caixa é a primeira conta que aparece. Caixa já é dinheiro. Agora, para você pegar o dinheiro no banco, já não dá um trabalhinho a mais? Tem que ir ao banco, passar o cartão na máquina e só assim sacar o dinheiro. No caso das aplicações de resgate imediato, ó, tira da aplicação, passa para a conta corrente e só depois da conta corrente tem o dinheiro em mãos. Então, nesse caso, a ordem decrescente do grau de liquidez estabelece exatamente ali as circunstâncias em que a conta se transforma em dinheiro mais rápido. E aí, na sequência, né, temos a definição do grupo do ativo circulante. Neste grupo você encontra todas as contas que representam os bens e direitos que, devido à sua finalidade, em sua maioria, estão em constante circulação. Corresponde aos recursos aplicados em elementos que estão em franco movimento, como, por exemplo, a conta caixa, que a todo instante está sendo movimentada. Todo momento entra e sai dinheiro, portanto, da conta caixa. O mesmo ocorre com as contas estoques, banco conta movimento, dentre outros. Conforme o inciso 1º do artigo 179 da Lei 6.404, compõe o ativo circulante, e aí que vem, ó, as disponibilidades, portanto, aquilo que nós mencionamos, ó, os disponíveis, nas disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e ainda as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte, tá? Nesse caso, podemos dizer que com relação aí ao vamos dizer assim, ao ativo circulante, são aqueles itens que tem ali a sua liquidez dentro do exercício que a empresa está atuando ou até o término do exercício seguinte. O que, diferentemente de muitas pessoas, né, de candidatos que imaginam que para ser do ativo circulante é só no ano em que a empresa está atuando. Não é, fera, não é. Então, se estamos em 2015, tá? Todos aqueles direitos e bens realizáveis dentro de 2015, inclusive em 2016, são classificados como ativo circulante. Após esse prazo, aí sim, são classificados como ativo realizável a longo prazo. É o que nós veremos aí na sequência. Sendo assim, ó, o ativo não circulante, este grupo é composto pelo ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e o chamado intangível. Em especial, aqui, ó, o realizável a longo prazo representa aqueles bens e direitos cuja realização ocorrerá após o término do exercício seguinte. Lembrando que exercício social representa o prazo de um ano que não necessariamente deverá coincidir com o calendário civil, conforme preconiza o artigo 175 da Lei 6.404, mas quando, né, a questão é omissa, né, ou coisa do gênero, estabelece-se que o exercício social será de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Mais um detalhe. Nesse caso do ativo realizável a longo prazo, essas realizações ocorrerão após o término do ano seguinte, não no final do exercício que a empresa esteja atuando. Importante, tá? Sendo assim, a principal diferença do ativo circulante do realizável a longo prazo é exatamente aí com relação ao prazo. Então, no ativo circulante, as realizações ocorrem até o término do exercício seguinte, ok? Já no realizável a longo prazo, ó, após o término do exercício seguinte. Só para destacar. Dessa forma, tem um outro detalhe aqui, ó. No próprio artigo 179 da Lei 6.404, só que no seu inciso 2º, estabelece que, no realizável a longo prazo, os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte, bem como os derivados das vendas e adiantamentos ou empréstimos a sociedades ligadas, controladas, o que estabelece o artigo 243 dessa mesma lei. Diretores, acionistas ou participantes do lucro da companhia que não
façam parte aí, ó, dos negócios usuais da exploração do objeto da companhia. Já vi algumas questões destacando essa circunstância acerca do, vamos dizer assim, ativo realizável a longo prazo. A grosso modo, a primeira, vamos dizer assim, diferença estabelecida para a classificação desses bens do ativo circulante do realizável a longo prazo é que no ativo circulante teremos os bens e direitos cuja realização ocorra dentro do exercício que nós estamos atuando e até o término do exercício seguinte. Já o realizável a longo prazo, essas realizações ocorrerão após o término do exercício seguinte. Primeiro, mas há uma observação. Vamos lá. Aquelas chamadas pessoas ligadas. Vamos identificar pessoas ligadas como sendo aquelas que têm participação no lucro da empresa, como aqui mencionadas, né? Sociedades coligadas, controladas, diretores, acionistas e, de forma geral, os participantes de lucros da companhia. Quando a companhia vender bens que não façam parte do negócio usual da exploração como objeto da companhia, a essas pessoas ligadas a prazo, independentemente do prazo de realização, serão classificados como realizável a longo prazo. Como assim? Vamos dizer que a empresa seja uma empresa que venda ferramentas, ok? E aí, por mudança lá, né, da estrutura da empresa, ela vai renovar todos os aparelhos de ar-condicionado da mesma. E aí vendeu um aparelho desse de ar-condicionado a um dos seus sócios. Vendeu a prazo. Vendeu a prazo para ser pago, né, daqui a 3 meses. Vendeu vamos dizer, em fevereiro de 2015 para receber em abril de 2015. Abril de 2015. E aí, esse direito vai ser classificado no ativo circulante ou no realizável a longo prazo? Isso, no ativo realizável a longo prazo. Venda de um produto que não faz parte da atividade fim da empresa, né, do negócio usual, uma vez que o negócio usual dessa empresa é tão somente vender ferramentas, venda direito a prazo realizado à pessoa ligada. Então, será classificado no ativo realizável a longo prazo, independentemente do prazo de realização. Da mesma forma, os adiantamentos e empréstimos a essas mesmas pessoas ligadas, independentemente do prazo de realização, também serão classificadas no ativo realizável a longo prazo. Isso. Por exemplo, a empresa, né, fez um empréstimo a um dos seus sócios. Empréstimos a sócios. Emprestou em julho de 2015 para receber em outubro do mesmo ano. Vai ser ativo circulante ou realizável a longo prazo? Ativo realizável a longo prazo. Ok? Vai esquecer não? Jura? Então tá bom. Seguindo, vamos à questãozinha que trata, portanto, desse assunto. Primeiro, trata-se do passivo propriamente dito ou na classificação da Lei 6.404 do passivo circulante exigível a longo prazo corresponde ao capital de terceiros. Gente, vamos ver logo em seguida que com relação à classificação das obrigações no passivo seguirá a ordem decrescente do grau de exigibilidade. Esse grau de exigibilidade diz respeito exatamente, né, ao prazo de vencimento da obrigação, ou seja, a importância que tem essa obrigação. Quanto menor o prazo de pagamento, maior o grau de exigibilidade, maior a importância dessa obrigação, ok? Então, no que diz respeito às obrigações, estão associadas à exigibilidade, tá? O outro pode ser resumido como sendo o ativo que será transformado em dinheiro, compreendendo basicamente os direitos e os estoques. Então, aquilo que se transforma em dinheiro representa as realizações, ok? Tudo aquilo que se transforma em dinheiro representa as realizações.
parte do ativo que abrange exclusivamente o dinheiro, ó, em espécie e outros haveres da empresa que possa ser convertido imediatamente em dinheiro, como banco, conta movimento e aplicações de resgate imediato. É o chamado disponível, são as disponibilidades. E ainda, parcela do ativo, que representa as inversões básicas e permanentes da empresa, que compõem os elementos que servem para vários ciclos operacionais, portanto, não destinados à venda. Nós vamos ver no próximo slide, que representa as imobilizações, ok? Então, com relação à ordem, né? Exigibilidade, realizações, disponibilidade e imobilizações. Será que tem essa alternativa? Temos aqui, ó, exigibilidade, realizações, disponibilidade, imobilizações. Portanto, a nossa resposta aqui, ó, é a letra B de Bravo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos mais uma vez, né, parar por aqui, dar um instantinho. Voltamos novamente a tratar dessa parte do plano de contas. Só mais um instantinho, voltamos logo.